E aí, para compor o cenário de risco, né, e você muito bem citou o cenário fiscal, a gente já observa, né, a CMO, né, a Comissão Mista de Orçamento, estimulando, né, o governo a gastar um pouquinho mais, deixando com que busque cumprir apenas a banda inferior da meta. Por mais alertas que o Tribunal de Contas da União tenha feito sobre a necessidade de cumprir o centro da meta. Esse aí é banho de água fria no Banco Central, né? Embora o Galípolo falou que não é um ombudsman de fiscal, mas quando coloca no modelo, isso aí traz um certo calafrio nos diretores, né, Alex? O Congresso está abrindo possibilidades para o governo e a gente sabe que é em troca ali da questão das emendas também, né? Sem dúvida, né? O modelo do Banco Central tem um componente ali da questão do gasto fiscal que vai colocar um ponto de alerta. Aliás, o TCU, né, ele faz alertas a vida inteira, né? Mas o governo, o executivo sempre ignora isso historicamente. Não só esse governo, né? Historicamente isso sempre é ignorado e a gente sempre, há mais de 40 anos, vivemos essa questão fiscal sempre como um grande problema para o Brasil. Ano que vem, emendas parlamentares, elas vão acontecer, o governo precisa do apoio e todos sabemos que, vamos dizer que a bomba fiscal vai ficar para 2027, para o próximo governo, que de alguma forma terá ali um cenário talvez um pouco melhor, porque se espera que os conflitos geopolíticos tenham terminados, os Estados Unidos estejam num outro ciclo econômico, com queda de juros, então se espera que em 2027 tenhamos um cenário um pouco melhor, mas o fiscal vai continuar preocupando o Banco Central, como eu disse, o modelo dele contempla isso, e isso pode determinar o ritmo de queda de juros, né? O que é muito interessante, é o que por um lado o ministro da Fazenda sempre reclama, né? Fala, os juros têm que cair, né? Mas tem que cair, mas ele tem que fazer a parte dele, né? Não dá para colocar a culpa no Banco Central. O ministro também do Trabalho esses dias, o Luiz Marinho, disse que, olha, tem que cair os juros para continuar com o emprego. Bom, tem que cair os juros, todo mundo concorda, eu, você e todos queremos juros menores, né? Juros mais civilizados. O problema é que o governo precisa fazer a parte dele, né? Precisa ajustar o equilíbrio fiscal, ou pelo menos a despesa ao lado fiscal, pela despesa. E a gente não enxerga nada no futuro em relação a isso. O que mantém os prêmios de risco, né, o que mantém sempre aquela questão dos juros bastante pressionado. Aliás, o Brasil hoje tem um dos maiores níveis reais de juros do mundo. Isso é preocupante porque isso vai tirando a potência do crescimento de médio e longo prazo. Com juros bastante elevados, fica preocupante, né? Então o governo precisa fazer a parte dele para a gente manter a engrenagem funcionando e recuperar esse crescimento potencial nos próximos períodos, né? Ô Alex, nesse contexto como um todo, né, até falando mais dessa questão da LDO, dessa flexibilização toda aí que, nesse sentido, a gente vê a meta só ali sendo mantida no papel, mas flexibilizada, né? A gente sabe que muitas vezes a flexibilização demais e quando a política ela acaba ali sobressaindo a economia ela devolve com juros, prêmio de risco, desconfiança. Como que você enxerga até mesmo, né, quando a gente olha ali pelo menos para a ponta longa da curva, ela tem precificado todo este risco real? Ela pode vir ali a empinar até mais, quando a gente pensa que em 2026, um ano de eleição, o governo tendo aí interesses, né, de ampliar ainda mais os gastos, tendo essa política mais expansionista e agora com uma permissão, vamos dizer assim, pela LDO? Olha, Paula, em geral, a curva de juros, na parte mais longa dela, ela precifica aquilo que ela consegue enxergar agora, né? Porque a gente tem um cenário tão imprevisível no Brasil de tantos anos na questão da execução da política fiscal, que é difícil até do mercado conseguir precificar na parte mais longa da curva de juros quais são os riscos, né? Os verdadeiros riscos. Até porque, por exemplo, daqui a pouco será aprovado a LDO, precisa ser aprovado, os congressistas estão de olho numa boa fatia do orçamento. Então, para executar o orçamento precisa ser aprovado, será aprovado, e aí no ano que vem, claro que nós temos sempre aquelas medidas parafiscais, vamos tirar aqui precatório do cálculo, vamos tirar gasto com isso, com aquilo, e vamos cumprir a meta na sua banda menor, inferior, que é um déficit, né? Isso sempre é um problema porque a gente não ataca ele de forma estrutural, então a gente sempre está olhando o crescimento do endividamento do país, a relação dívida bruta PIB, e o governo sempre com o discurso que está tudo sob controle.
sob controle, entre aspas, né? Se a gente pegar o próprio orçamento, eu não lembro o número da tabela, mas no qual mostra ali a fatia das despesas discricionárias em relação às emendas parlamentares, em 2027 já vira negativo. O que significa isso, traduzindo para o cidadão comum? Olha, o Brasil pode paralisar alguns serviços básicos, como nós vimos no passado, a emissão de passaporte, entre outros, né? Segurança é algo à parte, mas entre outros serviços que podem paralisar, justamente porque não terá recurso suficiente para fazer alguns investimentos necessários, prioritários e até emergenciais. Então, precisa mudar estruturalmente ou teremos que fazer um novo arcabouço lá em 2027, né? Porque o que está por aí, pelo menos vigorando, é só para a gente cumprir ali tabela, né? Não tem mudado isso. E o que traz para a gente a leitura? Que a gente sempre terá uns juros com uma precificação de risco muito maior do que deveria. Alex, e aí nesse sentido, existe risco da gente caminhar para um cenário de dominância fiscal ali, no qual o Banco Central ele perde a capacidade de conduzir a política monetária? Olha, o Banco Central ele não perde a capacidade de conduzir, mas a eficiência da política monetária para trazer a inflação para um nível mais civilizado, a gente observa isso há muito tempo aqui no Brasil, né? A questão da dominância fiscal, se a gente olhar os últimos 40 anos, ela sempre existiu quando a gente olha e fala o seguinte, poxa, por que o Brasil agora, nos dias atuais, já com o sistema de metas consolidado, mesmo assim precisou elevar a taxa de juros para 15% ao ano, que é o maior nível desde junho de 2006, os últimos 19 anos. Por que isso? Justamente porque existe essa dominância fiscal, e é claro, isso por meio dos números, né? Se alguém falar que não existe, ele me prove com números de que não há essa interferência, né? Infelizmente, eu sempre faço aquela analogia, né, Paula, que o Banco Central é aquele cidadão que está tentando fechar, que enxugar a água que a torneira aberta pela política fiscal não para de escorrer, né? Então é um trabalho muito ingrato do Banco Central e no qual ele recebe fogo amigo de todos os lados, né? Ou é ministro da Fazenda, ou é ministro do Trabalho, enfim, todos eles criticando o Banco Central que tem feito, no meu entender, um bom trabalho, né? Mesmo diante do fogo amigo. Ô Alex, basicamente seria o governo gasta e o Banco Central paga a conta? Sim, na verdade quem paga a conta somos nós, né? Sim. Nós pagamos contas com juros mais altos, o Banco Central é o vilão da história quando ele tem que dar o remédio amargo para toda a sociedade com juros bastante elevados, né? Então o investidor paga a conta porque ele corre esse risco de ter que dar liquidez para financiar os gastos do governo comprando título público, ele assume risco dando liquidez para as empresas que precisam de financiamento e nós, cidadãos comuns, corremos o risco sempre de ter uma nova versão da história da política econômica no Brasil, justamente porque o fiscal sempre olha o curto prazo e sempre olha as medidas mais focadas na questão do impacto popular e não no impacto público. Qual a diferença de um para o outro? Um você tem um apoio político, o outro você tem um apoio da sociedade no que diz respeito ao futuro. E o governo, todos eles, historicamente no Brasil, não olham o futuro de 10, 20 anos preparando o país. Sempre olha 4, 8 anos. Ou seja, o Banco Central é o vilão da história e quem paga a conta somos nós e o governo sempre quer ficar com o crédito.